dia, meninos, tudo bem? Hoje nós vamos ter mais uma aula do nosso segundo bimestre. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre as origens da tabela periódica e qual que é o modelo atual dessa tabela. Primeiro, nós temos que entender por que foi criada uma tabela periódica. A tabela ela foi criada para classificar os elementos químicos. Então, lembrem-se que a partir do momento que nós estudamos aqueles 6 elementos químicos principais, como carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e assim por diante, ficou cada vez mais difícil de classificar e organizar esses elementos. Então, foram criadas algumas maneiras de classificar esses elementos químicos, tudo bem? O primeiro cientista a querer organizar os elementos foi o Johann Doberan, em 1829. Ele classificou esses elementos através de tríades. O que seriam tríades? Um conjunto de 3 elementos que relacionava a massa atômica e as propriedades dele. Ele percebeu que quando ele juntava 2 elementos químicos e fazia uma média aritmética, que é a soma, e dividir pelo número de elementos que ele estava buscando, ele conseguia achar um elemento do meio. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, eu tenho o cálcio e o bário, certo? Se eu somar a massa atômica do cálcio, que é 40, com a massa atômica do bário, que é 137, e dividir por 2, eu vou ter a massa atômica do estrôncio, que é aproximadamente 88. Só que essa classificação não foi aceita porque, fazendo experimentos, percebeu que a maioria dos elementos químicos não conseguiam ser classificados nessa média aritmética e nem formar a tríade, que seria um grupo de 3, ok? Já em 1862, o Alexander Schankurz criou uma outra técnica para classificar. Essa técnica ela ficou conhecida como parafuso telúrico, onde ele classificava a ordem crescente de massa, tá? A partir do oxigênio. E ele colocava propriedades químicas semelhantes em uma linha vertical. Então, vamos ver como que ele formava. A partir do oxigênio, ele ia colocando os elementos nessa linha, como se fosse em volta de um parafuso, tá vendo aqui esse exemplo, onde aumentava-se a ordem crescente, né, da massa dos elementos, e nessa linha vertical ficavam os elementos que apresentavam propriedades químicas semelhantes. Essa técnica também não foi muito aceita pela comunidade científica, porque ela era muito confusa, e nem todos os elementos classificavam-se também dessa mesma forma, ok? Outro cientista também que estudou sobre as origens da tabela periódica foi o John Linnaeus, em 1864. O John, ele utilizou a musicalidade, então ele utilizou os elementos químicos em comparação com as notas musicais, e ele formava colunas com 7 elementos em ordem crescente do número atômico. Essa técnica ficou conhecida como a lei das oitavas, então temos aqui o exemplo. Ele utilizou as 7 notas musicais, então dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. E ele classificava esses elementos de acordo com o seu número atômico. Então, tem hidrogênio, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio e oxigênio. O 8º elemento, ele tinha propriedades semelhantes ao 7º. E aí, ele começava de novo na próxima coluna. Flúor, sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo e enxofre. Ok? A organização atual, ela foi feita e estudada por 2 cientistas, que é o Dmitri Mendeleev e o Henri Moisset. O Dmitri, ele estudou em 1869 e foi aprimorada pelo Henri Moisset em 1914, ok? A organização atual é a que ficou conhecida como tabela periódica, porque ele apresentava uma periodicidade nos elementos e a ordem crescente de massa atômica, ok? Então, essa daqui é a nossa tabela atual. Percebam que ela é classificada de acordo com a ordem crescente. Se vocês abrirem a apostila de vocês na página 332, tem lá a tabela periódica em uma página completa para vocês conseguirem observar melhor, ok? Eu tenho aqui o hidrogênio, ele tem massa atômica 1. O hélio tem massa atômica 2.
O lítio tem massa atômica 3, o berílio 4, o boro 5, o carbono 6 e assim por diante. Então, ele vai acoplando esses elementos um ao lado do outro, de acordo com a sua massa atômica. E os elementos que apresentam na linha vertical, eles apresentam propriedades parecidas. Então, o hidrogênio, o lítio, o sódio, o potássio, eles apresentam propriedades parecidas, ok? Essa é a organização atual da nossa tabela periódica. Então, eu vou deixar para vocês fazerem os exercícios da página 325, referente ao histórico da tabela periódica, e eu vou disponibilizar o gabarito para vocês no dia 11 de junho, na quinta-feira, ok? Na próxima aula, nós vamos continuar estudando e vendo as propriedades da tabela e o que nós conseguimos saber dos elementos ao observá-la, tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, podem me mandar no chat do Schools ou então através do binóculo, eu estou à disposição. Um beijo e até a próxima aula!